Bacalhau e Páscoa tem tudo a ver, e bacalhau e vinho também. Então, hoje... Ele quer participar! Enquanto eu faço uma receita aqui hoje de bacalhau bem simples, mas de um jeito diferente, a Gabi vai conversar um pouquinho com a gente sobre harmonização. Trouxe 2 vinhos diferentes. Você vai fazer que receita? Eu vou fazer um bacalhau que já veio de salgado, eu vou cozinhar em azeite na panela já. Então ele é super rápido, muito simples, é como se ele fosse confitado nesse azeite, com alguns temperinhos e uma batata cozida. Bom, tem uma máxima da harmonização com bacalhau, que é uma coisa bem portuguesa, de que bacalhau se harmoniza com vinho tinto. É muito interessante esse conceito porque a gente aprende uma vida inteira que peixe não funciona com vinho tinto. Mas quando a gente entra na culinária, né, nesse lugar da culinária portuguesa, a primeira coisa que a gente aprende é bacalhau é vinho tinto. Eu tenho as minhas teorias, acho que é porque em Portugal a gente tem uma diversidade muito maior de vinho tinto do que de vinho branco, então acho que é por isso que criaram essa regra de harmonização. Eu particularmente acho que vinhos brancos funcionam melhor com bacalhau, independente da receita que você vai fazer, independente do molho, né? Porque quando a gente tá falando de harmonização... Isso que eu ia falar. Só a proteína não é o mandatório na harmonização. A gente tem que ver a maneira como aquela proteína foi feita, né? A gente tá falando de bacalhau, então tem que entender como é que esse bacalhau é feito. No forno é diferente de grelhado, que é diferente de confitado, porque vai dar texturas diferentes e vai dar também camadas, né? Uma construção de sabor diferente. E além disso, a gente tem molhos que também podem compor o sabor de uma maneira diferente, e aí a gente tem as interações. E os acompanhamentos também fazem muita diferença, né? Os acompanhamentos também. Então eu preparei 2 vinhos aqui. Ó, só pro pessoal dar uma olhada. Vou colocar bastante azeite na panela e o bacalhau vai ficar imerso no azeite, enquanto a batata cozinha. Boa. E eu preparei 2 vinhos, podia ter preparado 2 vinhos portugueses? Podia, mas não. Trouxe 2 rótulos brasileiros, maravilhosos, ambos do Rio Grande do Sul, de produtores modernos, que eu gosto bastante. Te servi aqui, já vim servir. Eba! Gostei. Trouxe um Sauvignon Blanc produzido em Monte Belo do Sul. Esse eu não conheço. Pela galera da Outro Vinho, então chama-se Mil Sóis. Sauvignon Blanc é uma variedade aromática, então eu tô vendo aqui que você tem louro, que você tem alho. E vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Esse toque herbal do louro, esse lado da especiaria da pimenta do reino, é uma coisa que a gente encontra bastante na Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc é uma variedade branca que a gente chama de aromática. Meio que o oposto da Chardonnay. Chardonnay vai ter um pouco mais de boca, um pouco mais de textura. Sauvignon Blanc, nesse caso, que não passa por madeira, ela vai ser um pouco mais fresca e vai ter esse lado aromático. Então tá vendo essa... Tem uma coisinha meio... Tem um cítrico, tem uma fruta cítrica, mas ele tem uma pimentinha verde, uma pimentinha do reino. Tem uma erva, tipo um tomilho, algo assim. Só a pimenta que eu não sinto. Tem que treinar o nariz, né? Tem que treinar o nariz. Você tá vendo que ele tem esse lado aromático, fresquinho, né? A gente sente o aroma, já dá uma sensação de que vai ser um vinho fresco. E na boca ele confirma esse lado aromático dessas frutas, desse herbal. E tem uma texturinha. É um vinho branco assim mais cheio. Nossa, que delícia. Que eu acho que vai ser interessante pro bacalhau feito dessa maneira, que vai azeite. Então a gente precisa de um vinho que tenha um pouco mais de suporte. E aí de tinto, eu preparei um tinto de corpo médio, feito também no Rio Grande do Sul, de uma variedade chamada Barbera, que é uma variedade italiana. É Barbera d'Alba? D'Alba é de da Alba. Região de Alba, no Piemonte, mas é a Barbera, é a mesma variedade que eles têm lá em Alba. A gente tem uma imigração italiana forte no sul do Brasil, então a gente tem muita variedade de uva italiana. Quem faz é a Vivente, que é um produtor que está em Colinas, também no Rio Grande do Sul, e é uma Barbera que não passa por madeira, então também mais fresco, tem esse lado também herbal, tem bastante especiaria. Sim. Eu acho que aqui a gente sente mais essa história da pimenta, tem uma coisa meio floral. Tem uma coisa meio floral. E a boca também tem esse frescor, é um vinho mais fluido. Então é um tinto corpo médio, mas que tem essa delicadeza, essa fluidez. Gostei. Vamos ver quem sai pior. Vamos ver. Duelo dos vinhos. Aí de vez em quando eu vou regando ele aqui. Eu dou uma mexida pra ele não grudar no fundo. E já ele tá pronto. 15 minutinhos aqui. Receita boa e fácil, hein, Laura? O bacalhau tá pronto. Eu vou servir com uma saladinha bem simples. E as batatas. Eu faria, assim, como eu gostaria de fazer. Tostar as batatas um pouquinho
nesse azeite, sabe? Só dar uma leve fritadinha assim, em uma outra panela. Ou tirar a água daqui, colocar azeite e passar elas um pouco. Mas vamos no menos azeite hoje. Vou colocar orégano fresco. Ó, importante, a gente vai dar uma subida pro vinho, vai ser bom. Ai, gente, tô tentando fazer uma coisa aqui, mas não tá rolando. Orégano fresco e vamos provar. Ó. Tá desmanchando. Desmanchando. Ele não precisa de muito. Olha isso. Não sei se dá pra ver daí, mas as lascas saindo assim. Delícia. Bom, Pra harmonização, a gente já falou, né? O bocado faz toda a diferença na hora de harmonizar. O ideal é pegar um pouquinho de cada coisa. Uma batatinha, eu vou fazer um bocado só aqui, ó. mas posso falar uma coisa? Salada não harmoniza bem? Harmoniza, mas tem que tomar cuidado, porque se forem folhas muito escuras, elas podem amargar. Tá. Eu acho que falta alguma coisa, né? Tipo uma azeitona, um negócio assim. Talvez uma azeitona fique bem bom. Gente, eu já sei meio o que vai acontecer. O quê? Conta. O branco ficou perfeito, principalmente com o orégano fresco. Explode esse lado herbal, esse lado de ervas, assim, do vinho. Tá muito bom. Sucesso. Mas faltou uma azeitoninha aqui. Pra compor mais, né? Uhum. Pra ter mais profundidade de sabor. Com a azeitona, ele iria bem ainda? Talvez a azeitona, dependendo de como tá, se tá muito forte, talvez ela passe por cima do branco. Com tinto, principalmente esse estilo, acho que vai bem. Mas assim ficou incrível com branco. Agora eu vou ver com tinto também. Aromaticamente ficou muito bom, mas acho que o tinto tem muito tanino. Mas em relação à erva, ficou bem legal. Gostei. Eu peguei um pedacinho de pimenta. Foi bem boa essa mordida. Você acha que o tanino atrapalha? Acho que ficou um pouquinho pra frente. Tá. Mas eu tô sendo muito preciosista, tá, gente? No fim do dia... Branco ou tinto, essas duas opções foram boas. Principalmente pela escolha do estilo do tinto, tá? Se fosse um tinto mais carregado, um cabernet com muita madeira, eu acho que passa. Mas sendo um barbera, que é uma variedade mais fresca, sem madeira, eu acho que funciona bem, fica equilibrado. Fica em pé de igualdade em termos de estrutura e aromaticamente. Perfeito. A aula foi dada, agora acho que a gente pode cortar e terminar de comer. Bora. Boa Páscoa pra todo mundo.